Bom dia e bem-vindos ao meu canal. Meu canal é chamado Lumière, eu me chamo Pierre Portugala. Bom, como a gente põe muitos vídeos sobre a maçonaria, hoje nós não falamos de maçonaria, mas sempre os nossos conteúdos, eles nos guiam no caminho da sabedoria, no caminho da ajuda mútua, para que nós vivemos sempre no mundo melhor para todos, sempre respeitando os 3 pontos que engloba a sabedoria: liberdade, fraternidade e igualdade. Esses 3 pontos a gente é sagrado e nós não deixamos que cruzem. Esses pontos são sempre respeitados, independente se falamos de maçonaria ou não importa que tema, sempre vai estar presente esses pontos. Pronto. Hoje vamos falar sobre psiquiatria na luz da espiritualidade. Bom, a psiquiatria é uma ciência muito interessante que ajuda muito na compreensão dos problemas da saúde mental, pois durante nossa experiência que passamos aqui no nosso plano terrestre, sempre tivemos problemas mentais, sempre houve isso, os quais comumente os antigos chamavam de loucos, ainda hoje chama-se, das datas memoriais, como no século VII, por exemplo, já existia de origem irlandesa uma santa padroeira dos loucos, que na verdade ela tem origem irlandesa, mas ela foi padroeira de uma cidade chamada Gela, numa vila de Gela, uma vila belga de Gela, que fica na cidade de Anvers, na Bélgica. Essa a padroeira dos loucos, chamada Santa Danfina, essa justo para deixar claro que o estado alterado da mente já é um tema muito antigo mesmo. Daí por diante, mesmo nessa cidade belga e por toda a Europa, digo na Europa porque era um mundo conhecido, os loucos foram perseguidos, queimados, maltratados, torturados, muitas vezes levados e abandonados em ilhas desertas. Viveram em tempos tenebrosos. Na época a perseguição religiosa era enorme, a gente sabe, e se ouvisse vozes, falasse com espíritos, dissesse que ouvia, que comunicava com qualquer coisa do além, era tido como loucos e eram queimados. Então, assassinados, pronto. E foi no século XVI que um holandês chamado Jan Uyer, ele se interessou pela causa dos loucos. Ele, na verdade, ele era um médico e se interessou pelo assunto, chegando à conclusão que, na verdade, não existia loucos e não existia bruxas. Mas o homem não conseguiu definir, afinal, o que é que existia. E essas pessoas não tiveram a menor sorte e continuaram a ser perseguidas, torturadas. Muitas vezes inventavam engenhocas porque achavam que metesse uma pessoa que sofresse desses distúrbios numa cadeira que girasse, essas pessoas podiam haver um reset e elas ficassem boas lá. Às vezes levavam choques, os choques ainda hoje se usa para ver se esses doentes mentais voltavam a serem bons. Então, muitos sofreram, esses infelizes, a causa da má interpretação dos problemas psíquicos que essas pessoas passavam. Pronto. Mas entretanto, foi um francês chamado Philippe Pinel, que nasceu no ano de 1745, no Tarn, perto de Toulouse. Fica a 500 km de onde eu estou em Lyon, e também não estou bem em Lyon, estou próximo a Lyon, e o Tarn fica mais ou menos a 500, 600 km daqui.
na região Occitanie, no Midi-Pyrénées. Fica lá, a região fronteiriça, já a última região antes de chegar a Andorra. Então, Philippe Pinel, ele viveu na época, no século da Revolução Francesa, mas foi esse francês que nasceu no Tarn, que fez a grande Revolução dos Loucos. Ele, na verdade, ele medicalizou a loucura, ele deu proteção, começou a dar mais atenção ao tratamento psiquiátrico. Ele fez a chamada Revolução dos Loucos e medicalizou a chamada loucura. Ele morreu no ano de 1826 em Paris. E daí, mas essas doenças ainda continuavam a ter nomes primitivos. Ainda não eram bem compreendidas, mas já foi um passo enorme, porque essas pessoas foram metidas nos hospitais. O hospital de Cibrete, Bessitri, é um hospital que Philippe Pinel tratou os doentes. Não foi ele que fundou, porque esse hospital ele ainda foi aproveitado por Luís XIII, mas ele aproveitou essa estrutura e passou a tratar lá boa parte dos doentes mentais. Ao contrário da Bélgica, que lá tinha mesmo La Ville de Fou. La Ville de Fou implica ser a vida dos loucos. Então as pessoas viviam pelas ruas e não tinham onde viver. Viviam perambulando pelas ruas na Bélgica. A célebre Ville de Fou. Entretanto, apesar de Philippe Pinel ter feito tudo isso, ainda continuou-se muitos problemas. Mais tarde, um inglês chamado Henri Bléchard, ele deu um nome interessante para uma doença bem particular que nós conhecemos hoje. Ele chamou de loucura moral. Loucura moral foi o nome que Henri Bléchard deu no ano de 1835. 50 anos mais tarde, o Patrício Júlio de Matos, ele renomeou a tal loucura lúcida, loucura moral, que Henri Bléchard dele renomeou e meteu o nome de loucura lúcida. Repare, loucura moral passou a ser loucura lúcida, que foi o Júlio de Matos que deu, já 50 anos mais tarde. De lá até hoje, muitos outros nomes foram dados a bastante doenças, mas as mais notáveis, né, mas que mais se fala hoje, é que passou-se hoje nós temos sociopatas, psicopatas, portadores de transtorno do comportamento, condutopatas e outros, epiléticos, psicóticos e muitas outras. Pronto, essa é a forma materialista que nós temos para lidar com esses problemas. Na verdade, problemas de cunho puramente espiritual, que a indústria farmacêutica hoje está a ganhar milhões e milhões de dinheiro, rios de dinheiro, a se aproveitar da fragilidade das pessoas. Por quê? Porque, repare, se nós, como eu costumo dizer nos nossos vídeos, nós viemos aqui para passar um pequeno momento na matéria. Nós viemos aqui para passar uma experiência. Essa experiência, só que não caímos aqui de paraquedas. Tudo é programado. Você nunca pode dizer que não pediu para nascer. Na verdade, pediu. Só que os engenheiros astrais, eles programam toda a nossa roupa. Na verdade, o nosso corpo físico é programado. Nada aqui é por acaso. Ok? Então, só que a humanidade, ela tem um karma pesado a pagar. Isto é claro, sem dúvida nenhuma. Outro dia eu vi
estava assistindo um podcast brasileiro, e nesse podcast era um psicólogo, um psiquiatra muito famoso, que dá muitas palestras aí no Brasil, se calhar é o mais famoso, o psiquiatra Florencio, não vou dizer aqui o nome do senhor. Ele estava sendo entrevistado por um senhor que estava comandando o podcast, e o homem estava a fazer entrevista e estava ao mesmo tempo fazendo um churrasco, na dia normal, ia fazer um churrasco e estava a falar sobre psicopata. O tema era psicopata. Aí, a origem dos psicopatas, e o senhor muito bem explicava tudo mais, o que a psiquiatria conhece muito bem, né? Os psicopatas são pessoas que eles existem os doentes mentais, os esquizofrênicos, os epiléticos e muitos outros. Existem as pessoas normais, não é? As pessoas que não têm nada, e o psicopata ele está entre os dois, chamados fronteiriços. Quer dizer que os psicopatas ele nem são pessoas doentes e nem são pessoas boas, mas eles têm uma coisa que os outros, nenhum dos dois tem. Eles têm a ausência do sentimento de empatia, de altruísmo, de amor às outras pessoas, nem sentimento de culpa. O psicopata não tem nada disso. O senhor estava a explicar tudo isso. Ou seja, um psicopata, ele mata e ele tortura, ele arranca pedaços, ele corta as pessoas em bocados e depois, e tudo para ele é como se, depois ele volta para cá sem que nada fosse com ele. É como se ele tivesse, na verdade, assistido um filme, não fosse nada com ele. E o senhor estava bem explicar isso tudo. Ou seja, ele não tem sentimento de compaixão. Ok, isso é interessante, mas por que eu citei esse momento? Porque, repare, quando a gente mata, quando a gente esquarteja, quando a gente come, ainda por cima come um outro ser vivo, é chamado de psicopata. A psicopatia explica que é um crime dado sem explicação, não consegue fazer isso. Agora, interessante, isso só é dado quando o psicopata faz um crime com outros. Mas e a carne que nós comemos? E quando nós comemos uma carne vamos lá no açougue e vamos lá escolhemos aquelas carnes vermelhinhas com sangue e tudo mais para fazer o nosso churrasco. Isso não é psicopatia? Então, e se a gente entendesse que, na verdade, a psicopatia e as outras doenças mentais são, na verdade, deformidades que nós trazemos, mas é uma forma de arcar com o karma coletivo do mal que fazemos ao reino Deva, ao reino dos animais. Por que a gente não entende que a gente só os psicopatas que matam uma família, que mata o seu pai, sua mãe, ou não importa quem, como um que eu vi, né, tem falado muito nos podcasts brasileiros, do Manico do Parque e uma outra senhora, não sei o que, pronto. Isso é motivo para muitos podcasts, muita reportagem, muita gente vai ficar famosa com os ditos psicopatas, com os crimes, com a polícia investigar tudo mais, mas a gente nunca imagina que a gente comete psicopatia a nível mundial. Todos os dias, milhões e milhões de seres vivos são trucidados e a gente vai a um restaurante, vamos para um restaurante jantar, vamos almoçar, chega lá, a gente somos os psicopatas a matar e a esfolar e apagar e achar tudo aquilo bonito. E depois a gente não acha estranho, esquisito que tenha cada vez mais os nossos filhos são daltônicos, são autistas, são borderline, são bipolar, e as doenças cada vez mais
a piorar, a violência cada vez. O Brasil é um dos primeiros países do mundo a nível de depressão, a tomar remédios antidepressivos de todo jeito, e a gente vamos cada vez mais dar lucro à indústria farmacêuticas, os psiquiatras a procurar encontrar uma forma de explicar o inexplicável, porque eles não, o verdadeiro motivo eles não atacam, como nunca tiveram a atacar desde os primórdios, né? Chegaram bem perto quando fizeram a ligação, quando criaram a Santa Padroeira, ou seja, fazer uma ligação à loucura, à espiritualidade, mas hoje tudo voltou, o controle as amarras as máscaras foram colocadas de novo e estamos a trabalhar nas trevas sem conseguir ver o que é para ser visto, né? Sem atacar o verdadeiro motivo dos problemas que nós temos. Porque, repare, como eu estava tentando dizer antes, o nosso corpo foi criado por uma inteligência super avançada, que se encarregou de deixar tudo muito bem organizado no nosso corpo físico. Ok? Os engenheiros astrais, tudo fizeram para que no nosso planeta a gente vivesse bem. Mas a nossa máquina, nosso corpo, nosso cérebro, ele pode vir com problemas, alguns problemas. E nós, como temos um karma a pagar, ainda mais motivo temos para não termos aqui a normalidade efetivada. Ok? Então, no nosso título, nós temos a psiquiatria na visão da espiritualidade. Os psiquiatras, eles detectam muito bem problemas, eles nomearam muito bem as doenças, tudo mais, mas eles não são capazes de ir a fundo no assunto. Quer dizer o quê? Quer dizer que existem outros motivos por trás. Um deles, que eu já deixei claro, é a falsidade, a mensageria, em português é a falsidade, a falta de honestidade de admitir que se os psicopatas são alguém que matam sem sentimentos, sem sentimento de culpa, de compaixão, sem piedade, ele não tem piedade, compaixão, nem altruísmo nas mortes que praticam, então nós também não somos muito diferentes deles quando nós matamos e comemos nossos semelhantes. Porque os próprios psiquiatras acreditam que os animais foram feitos para comer, mas eles também não mandam comer os pets, né? Os cãezinhos, os gatos, ninguém vai comer, mas as vacas, os coelhos, as galinhas, os porcos são para comer, eles comem, mas a natureza não nos deu esse direito. Nós não temos direito de comer os animais. Os animais são para ser amados, respeitados e tratados com carinho sempre. Essas são nossas obrigações. E por que é que é dito isso com tanta ênfase, com tanta certeza? Repare, se o organismo do animal carnívoro é pequeno e a digestão entre eles é feita de maneira rápida, então observe que o organismo do ser humano não é pequeno e a digestão não é feita de maneira rápida, ou seja, nós não fomos concebidos para comer carne. Se na antiguidade nós precisamos comer, mas nós não estamos mais na antiguidade. Nós temos muita condição de comer outras coisas, e o qual só faz piorar tudo e criar um grande karma no nosso planeta. É por isso, você vê, sendo um dos maiores países do planeta, o Brasil é também um dos países mais depressivos que existe. A criminalidade existente no Brasil hoje é mais alta do que no campo de guerra em qualquer país. E essas pessoas, elas ainda assim não se conscientizam do perigo que está. Esse é um ponto. O outro ponto é que observe que os psiquiatras, eles
eles sabem que existe uma classe de pessoas com muita elevada moral e qualidade, que chamam-se os médiums. Né? Eles não admitem os médiums. Antigamente era a Igreja Católica que não admitiam os médios, mas a Igreja Católica ficou quietinha no lugar dela não tem tanta influência. Mas hoje a psiquiatria que tem a palavra da vez no que diz respeito às doenças mentais, a psiquiatria não admite a existência dos tais espíritos. Observe que muitos psiquiatras podem até alguns arriscam falar alma, mas não admitem falar em espíritos. Os médiuns para eles são esquizofrênicos, epiléticos, mas não admitem isto. Claro, eles desde a antiguidade até hoje eles encobrem, eles são os que passam o pano por cima para encobrir as existências desses seres que comandam a vida do dia a dia de todas as pessoas. É claro que se nós levarmos uma pessoa doente mental para com o médium, ele não vai conseguir dizer com particularidade as doenças, o nome das doenças que diz um psiquiatra, mas eles conseguem ver perfeitamente de que se trata aquela perseguição que aquele ser está a passar, o que antigamente não era possível. Eu conheço pessoas, médico-psiquiatras, mas com outra visão, com outra abertura, porque eu digo mesmo que se pusesse eu digo que os problemas, a maior parte dos problemas, mas a maior porcentagem mesmo, quase 99% dos problemas psiquiátricos que existem hoje são de ordem espiritual e deveriam ser tratadas também a nível mediúnico. Mas não só. Acredito que essas duas entidades, a psiquiatria, não importa que Florença, não importa qual, porque a psiquiatria florense é a medicina, é uma parte da medicina que se ocupa em trabalhar a serviço na visão da justiça, para ajudar. Mas elas explicam os crimes, ela sabe perfeitamente distinguir que um determinado crime foi cometido por um psicopata, ou por um esquizofrênico, ou por uma pessoa que tem uma doença qualquer mental, uma doença mental qualquer, vai lá. Eles são muito bons nisso, mas eles não estão a ver o que se passa a nível espiritual. Então, o correto seria que um psiquiatra que trabalha em condições é aquele psiquiatra que leva em consideração as opiniões mediúnicas, porque um médium, ele olha para um prisioneiro e ele sabe que aquele indivíduo ele não está a agir só. Mas, muitas vezes, o médium também não consegue identificar as patologias, porque os espíritos, eles não são bobos, não são pessoas que não são alguém que não tem inteligência. O espírito tem inteligência. Então, se alguma coisa for acometida, que se aproxime o médium, ele pode simplesmente se afastar e o médium não consegue identificar. Mas a pessoa, ela tem aberturas mediúnicas e o médium consegue ver. O médium é alguém que consegue olhar para uma pessoa e verificar. Um bom médium, eu digo. Não é médium como diz um certo professor bem conhecido e conceituado professor brasileiro, que diz que eu não digo o nome do senhor, porque pode ser que ele não goste, mas ele diz os tais médios meia boca. Acho engraçado quando ele diz isso, aí no Brasil. Então, não é médium meia boca que eu digo, mas médiums que conseguem realmente verificar a áurea das pessoas, ela verifica, ela olha mesmo e vê se a pessoa tem uma doença, um câncer, pela áurea da pessoa, ele deixa aquela áurea pesada, deixa aquelas manchas e ele consegue identificar as tais doenças. Portanto, o problema da psiquiatria é que muitos mesmo desses tais psiquiatras, eles estão a trabalhar a serviço da indústria farmacêutica, a medicalizar tudo e mais alguma coisa. Muitas vezes jovens que têm depressão porque brigou com a namorada, morreu o cão, não houve um problema qualquer e apresenta depressões momentâneas,
e são medicalizados. Muitas vezes garotos que não têm nenhum autismo e são mesmo é, medicalizados e diagnosticados como autista, que na verdade são pessoas que com um bom acompanhamento familiar e médico conseguiam se livrar da medicação e ter sua vida normal. Mas não digo que a medicação não seja necessária. Em muitos casos, a medicação é necessária porque existem as tais depressões que são já acompanhadas pelo espírito, pela pessoa, depois da nascença. Então, muitas pessoas precisam tomar medicação, mas é preciso saber, em determinado momento, como se diz na língua menos categórica, desmamar aquela medicação para que a pessoa possa viver uma vida sem precisar de medicação alguma. Infelizmente, o ego é muito grande de muitos médicos, falta de humildade completa. Eles vão para a universidade aprender somente aquilo do que aprendem na universidade, não abre seus horizontes para verem outras coisas. Então, passam despercebidos, muitas pessoas sofrem porque eles desprezam a mediunidade, desprezam a existência do espírito. O espírito ainda não foi descoberto por esses senhores, infelizmente, mas tivemos aí no Brasil, vocês têm já tiveram, e ainda tem, mas os populares, né, que é como o Francisco Cândido Xavier, que chegou muitas vezes a elucidar crimes, a tirar pessoas que iam ser presas, condenadas por crimes, e essas pessoas foram inocentadas por cartas que Francisco Cândido Xavier recebeu do além, do plano espiritual, quando eu digo além do plano espiritual, e dizia que o morto a dizer que, na verdade, a pessoa acusada da sua morte, na verdade, era inocente, ela não teve culpa nenhuma, foi um acidente, não foi ele culpado. Pelo menos 2 casos verídicos, eu já tenho até aqui no meu canal, foi mais, pode procurar, foram mostrados por esse grande médium brasileiro, o Francisco Cândido Xavier. Agora, porque até agora essas entidades, e mesmo eu fico impressionado porque muitos desses médios, muitos desses psiquiatras, Florence e outros, vão aos podcasts e nunca são confrontados para eles explicarem por que a psiquiatria não trabalha em conjunto com os médiums, porque seria uma boa equipe, uma mediunidade identificava as falhas no sistema, porque nós temos essa máquina perfeita, mas devido ao nosso karma, porque nós viemos aqui passar uma experiência, e essa experiência é de sofrimento. O projeto Terra é um projeto de sofrimento, não é um projeto de felicidade, de que ninguém aqui vai viver feliz o tempo todo. Nós estamos felizes, mas nós também vamos estar tristes. A ideia é ter mais momentos felizes do que tristes, e quando estivermos felizes, sempre prevenir os momentos que vamos estar tristes, ou que os momentos que a gente vai ser triste, não sejam de maneira dolorosa e prolongada, nem marcante. Mas todos nós vamos estar um pouco triste e um pouco alegre. Nunca alegre o tempo todo, e nem muito menos triste o tempo todo. Se estivermos tristes o tempo todo, temos um problema, a tal depressão, e se estivermos alegre também estamos com um problema, porque nós não estamos num país das maravilhas, viemos aqui a passar uma experiência na matéria. Ou seja, fazemos parte desse projeto Terra, que se explica e temos várias nuances dentro dessa existência. Uma das principais é um dos problemas muito sérios que Freud já existia, que é o problema da nossa sexualidade, que é um dos causadores principais do sofrimento na matéria, do nosso sofrimento, da nossa angústia. Porque, no fundo, cada vez mais as pessoas vivem à procura do prazer, e esse prazer é uma das causas principais do sofrimento
aqui na matéria. Só que, mais uma vez, mal interpretada. Mais uma vez, mal interpretada a causa sexual. O sexo é, na verdade, uma das grandes coisas que os engenheiros astrais meteram para garantir a reprodução, garantir a entrada dos novos, eu digo, entre meio, os novos extraterrestres que vêm passar a sua experiência, e a única forma deles virem é através quando as pessoas dizem que se amam e se juntam e praticam sexo, e essas pessoas trazem para cá os extraterrestres. Mas nem todos os indivíduos vieram com essa missão de trazerem para cá. Há pessoas que não têm essa missão há casais que não vão ter filhos por opção ou porque não podem, mas não é que seja errado. Ainda, porque o sexo é como se ele fosse uma necessidade biológica, como comer, como beber. O sexo é importantíssimo para as nossas vidas, mas não é que seja o fator determinante da vida. Mas hoje, diante das publicidades e tudo que está, e tudo mais alguma coisa que aparecem, o sexo parece ser a coisa mais importante das nossas vidas. Lógico, a partir do momento que as pessoas praticam sexo, mais extraterrestres vêm mais rapidamente para o nosso projeto. E tudo isso em nome do amor. Em nome do amor. Tem até um programa de um antigo apresentador brasileiro que falava neste tal em nome do amor. Porque se vocês se interrogarem um psiquiatra, o psiquiatra normalmente deveria ser o indivíduo que mais deveria compreender de amor, porque afinal de contas ele trabalha os sentimentos. Mas se perguntar a um psiquiatra um exemplo que o Criador, porque eles também não acreditam no Criador, que Deus ou quem for que eles acreditam, não sei, qual é o exemplo que o Criador deixou na Terra como amor, um exemplo que ainda hoje exista do verdadeiro amor, eles não vão saber explicar. Eles não sabem explicar esse sentimento. Apesar de serem pessoas que trabalham sentimentos, eles não sabem explicar este sentimento. Não sabem porque, para compreender este pensamento, para compreender, para saber explicar o amor, é preciso compreender a outra parte. E eles estão longe de compreender, que é justamente descobrir o espírito. Porque o espírito, ao ser descoberto, ele vai dar um golpe muito grande essas formas de pensar que há muito tempo vem a impedir a descoberta do espírito, desde os primórdios, que foi escondido, continua escondido. A psiquiatria hoje é uma forma de não falar e não admitir, é a inquisição espiritual. A igreja já sabe que existe, não tem dúvida nenhuma, mas o psiquiatra é como se fosse aquele religioso evangélico, vamos lá ver, que não acredita na existência do espírito. Tá? Ele só acredita que as pessoas morrem e vão para o céu, para o inferno em determinado momento. Então, por isso não é possível falar desse tal sentimento. Porque, repare, a partir do momento que nós outros, descobrimos a existência dos tais espíritos, muitas coisas podem mudar. Imagina, como eu já disse em outros vídeos, um indivíduo chega numa delegacia e vai fazer uma queixa, diz que entraram na sua casa e roubaram, e o delegado, que na verdade é um médium, diz: você foi roubado onde é que mora, diga seu nome, pronto, olha, o que tiraram da sua casa está em tal lugar. Por quê? Porque as pessoas acham que elas estão só. Os psiquiatras acreditam que elas estão só, que elas estão sós, mas na verdade ninguém está só. Ninguém faz nada só. Um bandido, quando ele vai roubar, ele, devido à crença para dar lucro que é dado a ele pensa sempre que ele está só. Ele entra numa moto, como eu vejo em alguns vídeos brasileiros, ele sobe numa moto, dois indivíduos com arma, apontam a arma para dentro de um carro, pega os pertences das pessoas, às vezes até mata as pessoas,
segue na moto e vai embora, porque na cabeça dele ele está só. Mas se nós já tivéssemos descoberto feito a descoberta do espírito, ele ia só, quando ele chegasse lá, ele sabia que não estava só. E imediatamente, quando aquela pessoa que teve um problema, que acredita que na existência também, assim como o tal que praticou o crime acredita, ele ia numa delegacia, dizia, e imediatamente o crime era descoberto e ele ia parar rapidinho na cadeia. Mas, claro, se isso existir, vai deixar de dar lucro a uma imensa quantidade de pessoas que ganham dinheiro pela incredulidade. Os incrédulos, por não acreditarem, vão continuar a sofrer muito. E não só por isso, porque enquanto um só, isso está tudo interligado, atenção, enquanto um só indivíduo, enquanto um só desses inocentes forem mortos, o sofrimento em todos os níveis não vai deixar de existir em nosso planeta, principalmente num lugar que deveria já estar muito avançado, porque o Brasil já teve muitos exemplos da existência espiritual, mas continua a querer esconder, a jogar por baixo do tapete a existência dos espíritos. O Brasil já teve Divaldo Franco, que foi um homem que falava com o espírito, já teve Francisco Cândido Xavier, já teve aquele outro grande médium que operava, que fazia operações enormes, grandes operações com o Dr. Frites, o José de Arigó, já vem de me lembrar, José de Arigó, acho que é isso. Acho que é esse o nome do senhor, que fazia aquelas operações magníficas, que porque os incrédulos não iam lá explicar que aquilo ali era tudo mentira, que aquilo era esquizofrenia, que aquilo era epilepsia, né? Porque não foram dizer que os mais de 200, muito mais de 200 livros que Francisco Cândido Xavier, que o Divaldo Franco escreveu, o baiano Divaldo Franco, o mineiro Chico Xavier escreveu, era epilepsia e esquizofrenia, né? Mas é mais fácil esconder, porque assim dá mais dinheiro. Mas se o médium, se o psiquiatra ou psicólogo, vai lá mais diretamente o psicólogo, conversasse mais com os seus pacientes, deixasse os psicólogos, os psiquiatras precisam deixar de ser psiquiatras, mais de passar a ser psicólogos, conversarem mais com os seus clientes, com os seus pacientes, evitar de dar muitos remédios a essas pessoas e ensaiar, tentar trabalhar junto com os médios. Porque os médios, há muitos bons médios. E um médium chegava assim e dizia para si, olha, esse que você chama aí de esquizofrenia, de epilepsia, na verdade ele está acompanhado com o espírito. E se fizer isso, se conversar e doutrinar esse tal espírito, a pessoa fica boa. Tem casos que não é possível o médium ajudar muito, porque os espíritos muitas vezes se afastam e não dando possibilidade do médium conseguir ajudar nesse caso. Portanto, os psiquiatras aí metem remédio, porque aí ele está a deteriorar, ele está a envenenar, meter uma camisa de força química no tal doente mental, que na verdade é um indivíduo, um doente espiritual que precisa de tratamento mediúnico. Então, esses dois profissionais, essas duas pessoas, um é profissional porque foi para a faculdade aprender, mas o outro é um médium, e é uma dádiva dádiva natural, dada por, vamos lá, intriga e meio, vamos dizer que foi dada por Deus, veio com ele, portanto não é um profissional, mas é um indivíduo que tem aquela missão de ajudar os outros. Então, essas duas pessoas deviam trabalhar junto, um com o outro. E quando a psiquiatria descobrir, ou a psicologia descobrir que é importante trabalhar nesses termos, vamos ter um mundo muito mais rápido. Mas ninguém pode forçar ninguém a fazer isso. Só que tem um probleminha aí que é muito interessante, que vai dar um golpe muito grande na tal psiquiatria e psicologia. Eles até hoje não admitiram a existência do espírito, mas eles vão ser forçados a fazer isso, porque as coisas evoluem, como vem evoluindo todos esses tempos, essas coisas vêm a evoluir cada vez mais, e agora nós estamos num momento
que os psiquiatras e psicólogos odeiam. Do que é que eu estou a falar? O que é que os psicólogos e os psiquiatras mais odeiam? É a inteligência artificial, a IA. A inteligência artificial vem destronar vem tirar essa máscara de que tudo é físico e que nada é espiritual e que existe somente o corpo e o pensamento e nós somos corpo e pensamento e não existe nada mais. A IA vem destronar. O que eu quero dizer com isso hoje pode chegar uma pessoa e eu dizer, boto no meio do meu sistema com todas com todos os 1,70 m, 38 anos, de cor parda, nunca bebeu, nasceu, todos os dados dos indivíduos, como tem na inteligência artificial, todos como deve ser, que aqui se eu fosse nomear, aqui teria quase uma hora só para dizer os parâmetros no qual as pessoas são submetidas, os tais tópicos, e depois é só apertar um botão e ele dá o diagnóstico. Tá? E não é preciso mais ir para passar 5 anos na faculdade de medicina de São Paulo, nem nenhuma outra. Claro, eu estou a ironizar, mas em grosso vai ser isso. Mesmo que vá passar lá 5 anos na Universidade de Medicina a estudar psiquiatria, mas no grosso ele não vai estudar mais do que isso, porque a IA vem dar um golpe nisso. Então, ele vai ser, os tais psiquiatras, Florencio, não importa, que hoje ficam famosos a desvendar casos de os perfis, não é fácil dizer isso, é fácil dizer aquilo, que é um psiquiatra, que é um psicopata ou não é um psicopata, que esse crime foi tratado com o perfil do crime, indica que foi feito por um determinado indivíduo, ou como ele, se ele matou pessoas, mas não deixou testemunhas, se ele não escondeu, se ele teve várias formas de agir, então pode ser determinado que é um psicopata, ou é um maníaco, ou é um louco. Todos esses perfis que a psiquiatria, que os antigos psiquiatras se gabavam de serem mais inteligentes, mais astutos, mais estudiosos, mais investigadores do que outros, esse castelo de cartas está desmontado a partir da inteligência artificial e já não há mais espaço para esse tipo de investigadores, né? Porque qualquer indivíduo que tenha um bom sistema informático no seu escritório consegue fazer igual a ele. Claro que no terreno é diferente de dizer, eu estou um pouco banalizando, mas na verdade eu estou a banalizar um pouco, mas na verdade é por aí, acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. No fundo, em grosso, os psiquiatras, eles, para saírem do marasmo que já se colocaram, mas como não tinham concorrente, não tinham com quem disputar, agora a única saída para a psiquiatria moderna vai ser descobrir o óbvio, admitir a existência dos espíritos. E agora vão ter que dar outro nome aos tais epiléticos, quando encontram um senhor que consegue, como muitos casos, já eu vi outros casos nos casos de Chico Xavier e outros, no qual os próprios psiquiatras, teve um psiquiatra que perdeu o filho novo, um garoto que se suicidou, e a mulher foi recomendada aí procurar um médium famoso, não sei se Divaldo ou se Chico Xavier. Então o tal psiquiatra chegou ao médium, e o médium ele diz, eu não acredito em vocês são todos charlatões, que essas coisas de espíritos não existem, são uma bobeira, são uma besteira que existem por aí, vocês são um bando de charlatões. E o médium disse, sim, então, mas você não perdeu um filho? Foi. Perdi um filho, e daí perdi um filho. Aí, pois, mas o seu filho está aqui do seu lado. Como assim está do seu lado? Tá. Seu filho está aqui do seu lado, olha. E vou dizer mais, ele disse que o culpado dele ter suicidado foi o senhor, psiquiatra.
que influenciou na formação que ele queria fazer, e porque queria que ele fizesse uma coisa, e o rapaz não queria fazer, e acabou ficando muito depressivo, e acabou se matando. E está aqui a dizer os detalhes, está aqui do meu lado. E aí? Tu não acredita em espíritos? São epiléticos? São esquizofrênicos? E quando és confrontado com isso? Então, da agora por diante, muitos desses casos vai existir, e eu lhe digo, não tem um só psiquiatra, médicos, formado, psicólogo, ou o quê, que não tem um probleminha lá em casa, ou se não tiver lá em casa, na família, ou um amigo que tem um problema das tais loucuras, mas na verdade é tudo problemas espirituais. E esses indivíduos vão ter que arcar com as suas consequências. Que acreditam só no que vê, que não consegue explicar nada, que vê um problema, um homossexual, por exemplo, e não consegue, e liga tudo aquilo com um problema psíquico, problema que precisa tomar remédio ou a porcaria. Na verdade, o problema espiritual, o problema sexual é um problema, como eu já tentei explicar, é um problema do robô, né, do nosso corpo, e que muitas vezes, com certeza absoluta, não é doença nenhuma, é uma opção, porque estamos errados quando dizemos que existem o sexo feminino e masculino, ou seja, o tal Descartes, o francês aqui, não muito longe de onde eu estou, que viveu alguns séculos atrás, que meteu as coisas aos extremos, homem e mulher, noite e dia, macho, fêmea, não é nada disso. Antes de chegar à noite, tem a aurora. Antes de chegar a manhã, tem a noite. Então, as coisas passam por um círculo. Assim mesmo, como a gente diz que existe somente homem e mulher, na verdade não existe mais de um homem, mais de um sexo. Existe também o homossexual, que tem o direito de ser livre e de ser feliz. Eles não vieram com a missão de reprodução, mas têm a sua dignidade e merecem ser felizes. Nesse mundo que é preconceituoso, maldoso e polarizado, onde existe ou um ou outro. Na verdade, não existe um ou outro, não é? O Yang, o Yin e o Yang, o Yan e o Yang, o Yin e Yang, eles não são polos opostos, mas são um círculo, é um círculo de posições em que tá várias posições, não é só uma, são várias. Então, as pessoas que polarizam estão muito enganadas e precisam aprender um pouco para caminhar um pouco melhor nesse mundo que é um mundo espetacular, onde viemos passar uma experiência. Sem sombra de dúvida, nós estamos passando para uma nova era, e o pensamento unipolar ele é para ser terminado. Vamos pensar um pouco mais polarizado, um pouco mais diferente, e dando condições a outras formas de pensar e de ver, né? De ver e acabar com meter abaixo essa forma preconceituosa que temos de achar que temos a verdade, e que não é preciso ver diferente das nossas visões, principalmente essas formações de médicos, psiquiatras que estão a trabalhar, talvez inconsciente, para a indústria farmacêutica, dando nomes e pessoas também que precisam de ter um diagnóstico para viver, esquecendo que vão ser vítimas, e na verdade é como se ela tivesse um bocadinho mais de dinheiro para pagar a sua, entre aspas, entre guimeios, sua tranquilidade, que na verdade não é tranquilidade nenhuma, é sua infelicidade e sua escravidão, dependendo de um sistema que foi feito para lucrar cada vez mais, que é a indústria farmacêutica, que foi dada no início, um pontapé inicial pela grande indústria farmacêutica americana, e os americanos eles são negociantes, eles querem ganhar dinheiro. A indústria americana ela apenas
faz o seu rolo, faz o seu trabalho, que é ganhar dinheiro. Agora, cabe a nós a escolher um pouco. Se você tem se vocês têm uma criança, um filho, que precisa, não importa quem, que precisa de um apoio psiquiátrico, mas se puder, existem já, mesmo no Brasil, né, existem já psiquiatras, psicólogos que trabalham em comum acordo com a orientação mediúnica. Não custa nada procurar também, apoio de um médium que ajude a diagnosticar e a descobrir porque do seu lado, do nosso lado, em todos os lados, onde quer que você esteja, se você nunca está sozinho, tem sempre espíritos do nosso lado. Não vou falar extraterrestres, porque eles são os nossos mentores maiores, que estão responsáveis pelo nosso projeto Terra. Mas também tem os mentores espirituais que estão a trabalhar por toda parte ao bem comum. É preciso dar ouvido e dar vez a essa grande quantidade de benfeitores que estão aí ao nosso apoio, ok? Bom, eu me despeço aqui mais uma vez. Obrigado pela atenção, pelo meu canal. Se inscrevam e deem um like, porque mais vídeos vai vir sempre na ótica de que temos um mundo melhor, ok? Namastê a todos. Obrigado. Até breve.